no Engenho Milagres, se conta uma história assustadora que aconteceu por lá, nos anos de 1920. O senhor do engenho era um homem bom e bem querido por todos. Ele tinha um único filho, chamado Júlio, de 15 para 16 anos. O rapaz sabia ler muito bem, tinha sido ensinado por um seminarista amigo do pai. Passava as tardes lendo depois que deixou de brincar com os moleques do engenho. Mas Júlio ainda tinha conservado um amigo de muita estima que tinha lhe restado da infância. Era Zezinho, filho do mestre fornalheiro do engenho. Os dois tinham a mesma idade. E diferente dos outros, Zezinho tinha acesso fácil à casa grande. E foi justamente lá que começou essa macabra história. Era a noite de sexta-feira 13, noite de abusão e mau agouro no Engenho Milagres. Júlio e Zezinho estavam na enorme biblioteca da casa grande. Zezinho era acostumado a ouvir o amigo ler histórias de países distantes ali desde pequeno. Histórias de reis e imperadores ou mesmo sobre a passagem de Nosso Senhor pela terra. Mas o livro que Júlio segurava nos braços naquela noite não tinha nada de sagrado. Muito pelo contrário, era o diabólico Livro do Bruxo São Cipriano. Um exemplar verdadeiro, vindo de Portugal, desses que hoje em dia nem se encontra mais. Zezinho conhecia aquele livro desde pequeno e tinha muito medo dele. Já tinha ouvido o amigo ler algumas histórias que ele trazia, uma mais assustadora que a outra. "O que é que tu quer com esse livro, Júlio?" perguntou Zezinho, fazendo o pelo sinal da cruz. "Eu já li ele quase todo", revelou o rapaz. "Mas não é coisa boa pegar esse livro não, ainda mais em noite de sexta-feira 13, disse Zezinho assustado. "Mas é uma coisa que só pode ser feita justamente na sexta-feira 13 que eu quero", disse Júlio, e começou a ler o livro. Zezinho ouvia as palavras do que parecia ser uma reza e se arrepiava a todo momento. Foi quando ele começou a perceber que a fisionomia do amigo parecia estar mudando. A pele de Júlio começou a escurecer e começou a aparecer pelos. A cara dele esticava como se fosse um focinho de bicho aparecendo. Uma criatura horrível começava a surgir. Não aguentando mais, Zezinho gritou para que Júlio parasse com aquilo. E assim que o rapaz parou de ler o livro, aos poucos sua afeição começou a voltar. "Tu quer virar bicho, é?" falou Zezinho aterrorizado com o que tinha acabado de presenciar. Júlio não estava surpreso com aquilo. Ele sabia o quão poderoso era o livro de São Cipriano. "Eu preciso da tua ajuda para me desencantar, Zezinho. Esse é o feitiço do lobisomem da sexta-feira 13. Quem quiser se virar nele deve falar essa reza somente no dia de hoje. E eu vou fazer isso", disse Júlio. "Faço não, Júlio, por Nossa Senhora", falou Zezinho. "É só hoje, seu besta. Não tem erro não. Só que tu tem que me ajudar a voltar a ser gente de novo", disse Júlio. "Pra que tu quer se virar nesse bicho?" perguntou Zezinho. "Quero saber como é. E eu só confio em tu pra me desencantar. A gente vai se encontrar de 11 horas, ali perto do curral. Aí lá, eu vou ler o feitiço do lobisomem da sexta-feira 13. Assim que eu virar bicho, tu vai pegar minha camisa, minha calça e vai dar 3 nó em cada um deles. Depois vai esconder ela. Mas antes do sol nascer, tu tem que desenterrar onde tu escondeu e desatar os 3 nó da minha camisa e da minha calça, pra me desencantar. Aí eu volto a ser gente de novo", explicou o rapaz. Mesmo com medo, Zezinho combinou com o amigo que faria como ele disse. Saiu da casa grande e só voltaria lá pelas 11 da noite. Não gostava nada da ideia de mexer com aquele livro de bruxaria. Júlio mesmo já tinha lhe contado várias histórias de como aqueles que usaram o livro acabaram se dando mal. Sabia que o amigo tinha desejo de virar lobisomem desde que eram pequenos, mas no fim das contas, ele confiava em Júlio. Quando deu 11 horas da noite, Zezinho já estava no lugar combinado. O rapaz estava nervoso e já começava a se arrepender de ter acertado aquilo com Júlio. Deu 11h30 e nada do amigo aparecer. A noite estava fria e só fazia piorar o medo.
Quando Zezinho decidiu ir embora, viu Júlio se aproximando. Trazia nas mãos o livro de São Cipriano. Quase que eu não chego. Pai ficou acordado até mais tarde. Parecia que estava adivinhando. Bora logo, que o feitiço tem que ser feito antes da meia-noite, disse Júlio ofegante. Explicou novamente tudo a Zezinho, como ele devia fazer. Tinha que dar 3 nó em cada peça de roupa e depois tinha que esconder as roupas junto com o livro de São Cipriano. E teria que voltar ali antes das 3h30 da madrugada para garantir que o sol não começasse a nascer antes dele quebrar o encanto. Repassadas as regras, Júlio foi para trás de uma moita de mato e de lá jogou as calças e a camisa. Zezinho pegou tudo e então, com o livro em mãos, Júlio começou a ler em voz alta o feitiço atrás da moita. Do outro lado, Zezinho, segurando as roupas do amigo, não sabia o que estava acontecendo. Mas depois do que tinha visto na biblioteca, não esperava nada dali sair coisa boa. Logo, Zezinho começou a ouvir a voz do amigo ficar diferente. Ia ficando grave até que parou. Dos matos só vinha um som de respiração ofegante. Aquilo deixou Zezinho mais nervoso ainda. Foi quando ouviu aquele urro macabro. O jovem se arrepiou todinho e logo ouviu um galope da carreira do lobisomem. Já bem longe, ouviu outro berro daquele mesmo. Rapidamente, Zezinho pegou o livro de São Cipriano e correu para longe dali. Deu os nós que eram necessários nas roupas e escondeu embaixo de uma tábua do barracão de moagem. Estava assustado e foi em passos rápidos que rumou para casa. O pai perguntou onde ele estava e Zezinho lhe respondeu que estava na casa grande junto com o Júlio. Logo, todos estavam dormindo, menos Zezinho. Pensava naquela doidice de Júlio de virar lobisomem. Foi quando viu um som de galope vindo de longe. O som veio e parou bem ao lado da janela do quarto dele. Zezinho abriu bem os olhos e os ouvidos ficaram mais atentos. Ele não tinha dúvida nenhuma de que quem estava ali era Júlio transformado em lobisomem. O que ele queria? Ainda mais que nem mesmo era 2 da manhã. Só iria sair dali lá para as 3. O lobisomem ficou ali, rondando a casa e sempre parava na frente da janela do quarto do rapaz. Por várias vezes, a criatura ia e voltava. Tinha vez que Zezinho pensava que o lobisomem tinha ido-se embora, mas logo ouvia o ronco dele. Lembrou que na janela tinha uma brecha que dava para ver lá fora. O rapaz foi até lá e ficou olhando. Ainda não tinha visto a forma que o amigo tinha ficado depois de se transformar em lobisomem. Ficou olhando pela brecha na esperança de ver, mas não conseguia ver nada. Só vez ou outra passava um vulto negro mal iluminado pela luz da lua. De repente, tomou um susto. Bem na brecha que ele estava olhando, vinha um olho de brasa vermelho. Com um susto, o rapaz quase caiu no chão. Mas foi depois disso que Zezinho ouviu a carreira do lobisomem. O bicho corria, dessa vez, se afastando da casa. Zezinho teve que beber um copo d'água para se recuperar do susto, e quando olhou o relógio, já era 3h10 da manhã. O tempo tinha passado tão rápido que ele não tinha nem percebido. Estava quase na hora de desencantar o amigo lobisomem. Saiu no rumo onde tinha deixado as roupas e o livro de São Cipriano. Mas no caminho se arrepiou todinho. Teve um mau pressentimento e uma sensação de estar sendo observado. Foi então que ouviu aquele ronco que fez gelar sua espinha. Quando o rapaz se virou, viu aquela besta fera. Era Júlio, transformado em lobisomem. Júlio, eu tô indo agora pegar as roupas e o livro para te desencantar, disse Zezinho com a voz trêmula. Mas o lobisomem parecia não querer lhe dar ouvidos. Num instante, a criatura saltou sobre o jovem, lhe mordendo no pescoço. Antes que Zezinho caísse no chão, seu corpo já estava sem vida. Quando o dia amanheceu, alguns trabalhadores que chegavam por serviço no engenho se depararam com o que sobrou do pobre Zezinho. Sabiam que aquilo era obra do lobisomem que eles tinham visto em suas casas durante aquela madrugada. Quanto a Júlio, o pai só veio parar de procurar por ele
quando 2 meses depois um cortador de cana encontrou escondido no barracão as roupas e o livro de São Cipriano. O livro tinha uma página com um marcador. O texto dizia que era um feitiço para virar lobisomem em noite de sexta-feira 13. Mas não adiantou o pai ou outro desatar o nó da roupa. O encanto só podia ser quebrado pelas mesmas mãos que tinham dado o nó. O que se conta é que desde então o filho do senhor de engenho ficou com a penitência de correr o fado pelo resto da vida, seja em noite de sexta-feira ou não. E até tempos atrás ainda tinha quem contasse essa história nas conversas de noite ou de contação de caos nos sítios. Madrugada em Palmares, Pernambuco. Hora de andar assombração. Vento frio soprando e fazendo portas e janelas uivarem. Na casa do cortador de cana Afonso, parece que todos dormem. Porém, no quarto da filha única, a janela se abre. Dulce olha lá fora e vê o terreiro. Tudo está na calmaria. A lua cheia ilumina alguns pontos daquela localidade. O vento forte entra pela janela, trazendo um frio terrível e arrepiante. A moça olha para dentro de casa, temendo que seu pai ou sua mãe se acordem e assim descubram seu plano secreto. De repente, começa a ouvir lá de longe, pro lado da estrada, o som de um galope. Nervosa, ela vê quando um vulto negro e enorme surge atrás das árvores da quebrada, que dá pro terreiro e entrada daquele sítio. Era aquele o sinal que ela esperava. Dulce então pula para fora de casa e corre pelo terreiro. Logo se aproxima daquele enorme vulto que se esconde atrás das árvores. Ela sorri, ainda nervosa. Pensei que tu tinha desistido, disse a moça. Mas quando vai para frente do vulto, ela se assusta. Ela pensa em correr, mas é tarde demais. Aquilo que se escondia atrás das árvores, protegido pela escuridão, era na verdade um lobisomem. E logo a criatura lhe derruba no chão, lhe cravando os dentes pontiagudos em seu pescoço. Oxi, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Afonso, pai da moça, se acordou de repente com uma pancada que parecia ter sido numa janela. E justamente na janela do quarto da filha. Que foi isso, Afonso? Pergunta a mulher, que também se acordara. Porém, antes que Afonso lhe respondesse algo, outra pancada, ainda mais forte que a primeira, surgiu. O que era aquilo? O homem se levanta e pega a espingarda. Sendo pai de moça, sabia dos perigos que rondavam a filha. Era comum casos de cabo enxerido e metida namorador, importunando janela de moça no tarde da madrugada. Esse aí vai levar chumbo no couro, pensou Afonso, seguindo na direção do quarto da filha, já com a arma engatilhada. Mas assim que pôs os pés no lugar, se assustou. Dulce não estava na cama, e um vento frio entrava pela janela aberta. E era justamente o vento forte que batia na janela e fazia aquele som de pancada. Gritou pelo nome da filha após pular o terreiro. Olhou para o chão e viu os rastros de terra. Reconheceu as marcas do chinelo de Dulce e seguiu até a quebrada do lado de fora do seu sítio. Ali, os rastros sumiam na terra da estrada, se misturando com o de tantos outros. De dentro da mata, uma criatura enorme e de dentes afiados observava o cortador de cana, parado bem em frente à estrada. Aquele ser demoníaco não perdia um movimento sequer de Afonso. Escondido, o lobisomem não se revelou. Temia a espingarda do cortador de cana.
Afonso, após alguns tristes momentos em frente à estrada, deu meia volta, já seguindo em sentido à sua casa. Seu coração acreditava que Dulce tinha fugido com o namorado, um rapaz desconfiado que morava lá pros lados da vila de Água Preta. De longe, o lobisomem apenas observava o homem sumir depois da quebrada. Já em casa, Afonso contou tudo para a mulher e disse que a filha devia ter fugido com um rapaz que de vez em quando conversava com ela. Desse caso, o que se soube é que foi só uma moça fugida com o namorado. Nem desconfiaram que o tal rapaz corria fado de lobisomem. O nome dele era Ezequiel Ferreira, sobrinho do senhor do engenho da Lagoa, em Água Preta, vizinha a Palmares. E foi lá que se deu o segundo ataque do moço na forma de lobisomem. Rita de Cássia morava perto do engenho da Lagoa. Era lá que seu pai Severino trabalhava como vigia. A moça seguia pela mata sozinha e sorridente naquele fim de tarde. O pai, cansado pelas madrugadas de trabalho no engenho, e a mãe, Dona Maria, atarefada pelo serviço de casa, nem deram pela falta da filha. Rita caminhou até uma clareira. O sol sumia atrás do morro. Logo, tudo ali seria escuridão. Foi quando ela ouviu o som de passos vindo pelo mato. Ezequiel, é tu, é? Perguntou a moça. O som dos passos se aproximavam e ela não ouviu nenhuma resposta de volta. É tu, Ezequiel? Diga logo, disse Rita, e mais uma vez ninguém respondeu. De repente, os passos pararam e toda a mata ao redor pareceu silenciar. A moça prendeu a respiração. De repente, tomou um susto que quase seu coração pulava fora pela boca. Que susto, Ezequiel! Tu não cansa de me fazer medo, não, é? Disse Rita, sendo abraçada pelo rapaz. E logo, os dois se abraçaram, se beijando. Era ali que a moça se encontrava às escondidas com Ezequiel, seu namorado. Estava completamente envolvida por ele. Era um dos rapazes mais bonitos da vila de Água Preta. Ela só lamentava tudo que aquilo fosse feito às escondidas. Rita, já com 17 anos, sonhava em se casar. A maioria das moças de sua idade já estavam casadas e com filho no mundo. Acreditava que Ezequiel era sua passagem para uma vida melhor. Sonhava alto sair daquela cidade. Por isso, guardava segredo conforme Ezequiel lhe pedira. Os pais nem mesmo sonhavam dos planos e segredos da filha. E tu tem coragem mesmo de casar com uma pobrinha feito eu, Ezequiel? Perguntou a moça após se vestirem. Tu ainda duvida? Meu tio vai me dar umas terras lá pros lados de Ribeirão. Lá a gente vai viver bem. Vou plantar cana em tudo que é lugar e fazer também meu engenho, disse Ezequiel. Então vamos contar logo tudo para todo mundo. Papai vai gostar de saber que eu vou casar com um sobrinho do senhor do engenho da Lagoa, disse Rita. Não, eu não já te disse. Meu tio não pode nem saber que eu vou me casar com você. Se você fosse pelo menos branca, talvez ele gostasse, disse o rapaz. Aquilo machucava a Rita, mas mesmo assim não diminuía a paixão da moça pelo rapaz. É que eu não aguento mais viver assim, fazendo tudo às escondidas. Queria logo casar, já que você já me fez mulher, disse a moça tristemente. Tenha calma, Rita. Fim desse mês eu vou levar você para minha casa, de uma vez por todas. Você vai ficar lá, enquanto eu trabalho lá no engenho. A gente vai morar lá, até meu tio me dar as terras, lá em Ribeirão, falou Ezequiel. Eu não sei se tenho coragem de fugir assim não. Como é que pai e mãe vão ficar quando não me verem mais aqui? Perguntou a moça pensativa. Oxe, Ribeirão é logo aí perto. Assim que nós casar, tu vai visitar eles todo fim de mês. Como é? Vai ou não vai? Decida logo, perguntou o rapaz. Rita temia perder ele para alguma outra moça da vila. Fora
que pensava quando teria outra chance daquelas de casar com um homem branco e ainda por cima sobrinho de senhor de engenho. Não viu outra saída a não ser aceitar fugir com ele. Ezequiel então pensou um pouco e logo deu a data e a hora em que fugiriam. Assim, Rita voltou para casa. Por um lado, estava feliz. Por outro, pensava nos pais. Não era justo sumir assim, sem avisar eles. Sabia que ficariam preocupados, principalmente seu pai, que era muito apegado a ela. Rita não mais se encontrou com Ezequiel. Só o veria agora, no dia da fuga. E assim, os dias foram passando. Com aquele período sem ver o rapaz, a moça passou a achar a ideia de fugir cada vez melhor. 15 dias depois, chegou a data em que fugiriam. Era uma quinta-feira e, conforme tinha combinado, Ezequiel viria buscá-la a cavalo, de meia-noite. Na noite anterior, da quarta-feira para a quinta, a moça nem dormiu, só pensando na fuga. Estava nervosa, coração acelerado no peito. Tinha chegado o dia de fugir com Ezequiel. Aquela quinta-feira passou devagar e custou para a tarde ir-se embora. E assim que ela viu o pai sair para trabalhar, correu para lavar os pratos do jantar e se trancou no quarto, dizendo para a mãe que estava com dor de cabeça e que assim iria dormir mais cedo. E era verdade mesmo, aquele dia tinha sido sufocante para sua mente. Se soubesse escrever, deixaria um bilhete de despedidas, mas nem mesmo ela e nem seus pais tinham tido a chance de aprender o alfabeto. Mas como levaria suas melhores roupas, sabia que eles logo entenderiam que ela tinha fugido. Esperou horas angustiantes até que teve a certeza que sua mãe tinha ido dormir. Fez uma trouxinha com suas roupas. Levaria apenas 2 vestidos e os sapatos de ir à missa nos dias de domingo. Era 10 para meia-noite quando Rita abriu a janela. Olhou de um lado e olhou para o outro. E lá para frente na estrada, e nem sinal de Ezequiel e seu cavalo. Estava tudo escuro aquela hora. Deu finalmente meia-noite. A moça segurou sua trouxa e esperou pelo sinal do galope do cavalo. Mas deu 00:10, 00:20 e nada do rapaz aparecer. Rita já estava impaciente e agoniada. Sua cabeça doía mais ainda. Pensava que talvez Ezequiel tivesse desistido de fugir com ela. 00:30 e nada do rapaz aparecer. Estava angustiada. Olhava a todo tempo pela janela, na direção da estrada, mas nenhum sinal ou som de cavalo. Lamentava agora aquela vida de pobreza. Por que tinha nascido para sofrer? Se perguntava, sempre olhando na direção da estrada. Foi quando, quase perto de 1 da manhã, ouviu um galope distante. Era ele, pensou ela, se animando. Rita olhou novamente pela janela e viu quando algo grande chegava na escuridão da estrada. É o cavalo de Ezequiel, pensou ela sorrindo. Então pegou a trouxinha que havia preparado. E o galope se aproximou bem devagar de sua casa. Quando Rita pôs a cabeça para fora da janela, tomou um susto. Deu foi de cara com uma criatura horrível. Um bicho com olhos de fogo e cabeça de cachorro, todo cheio de pelos. E de repente, a criatura ficou de pé, feito uma pessoa. Era um lobisomem. Então, o ser estendeu os braços para agarrar a moça e puxar ela para fora. Mas Rita foi mais rápido e fechou a janela e passou o ferrolho. Ainda o viu quando os braços do lobisomem bateram na madeira. Logo, a fera passou a rodear a casa, ciscando a terra por baixo das paredes e portas da casa de barro. Rita já estava agoniada. Sua mãe então apareceu assustada. "Que foi isso, menina?" perguntou Dona Maria, vendo a filha em choque. "É um lobisomem, mãe", gritou Rita. A mãe correu e voltou com a espingarda do marido, já engatilhada. O lobisomem estava ciscando a terra bem embaixo da janela do quarto de Rita.
Queria ele cavar um buraco e já estava conseguindo. Mãe e filha logo viram o focinho da criatura tentando passar pelo buraco cavado. Dona Maria então disparou e por pouco não acertou no bicho. Porém, ouviram o galope do lobisomem correndo e se afastando da casa. Mãe e filha não dormiram mais naquela noite. Pela manhã, ouviram batidas na porta. Era Severino, que voltava do trabalho de vigia lá no engenho. O homem estranhou que a base da casa de taipa estivesse cavocada em alguns lugares. E logo que entrou, já foi perguntando o que houve. Foi então que Rita contou tudo a ele e à mãe, revelando seus encontros escondidos. Contou também do plano de fugir mais o namorado. E contou que esperou por ele e quem veio foi um bicho feio e todo peludo. Severino ouviu aquela história assustadora, parabenizou a mulher e a filha pela coragem e punho firme das duas. E ouviu os pedidos de desculpa da filha. Rita estava arrependida. Por pouco não tinha perdido a vida com aquela paixão por um lobisomem. Prometeu que daquele dia em diante seguiria tudo que os pais lhe dissessem. À tarde, Severino voltou ao engenho para falar com o sobrinho do patrão e tirar a limpo aquela história de lobisomem. Severino conhecia Ezequiel e sabia que ali no engenho ninguém gostava dele. Nunca ninguém tinha visto ele trabalhando por lá. Dizia que ele se aproveitava por ser sobrinho do senhor do engenho para não fazer nada. O negócio dele parecia ser apenas namorar as moças dali da região. Assim que Severino chegou na casa do rapaz, encontrou tudo vazio e revirado. Foi então até o patrão perguntar sobre Ezequiel e o mesmo lhe informou que o rapaz tinha viajado naquela mesma manhã lá para o Recife. Tinha ido embora dizendo que tinha conseguido um trabalho no escritório de um doutor. Severino nada disse ao patrão sobre o caso do lobisomem, pois mesmo não tinha como provar nada. Porém, ainda assim, a história do lobisomem ladrão de moça se espalhou pela região. E logo, outros casos antigos foram descobertos, até mesmo nas cidades vizinhas. Filhas que sumiram deixando janelas abertas e nunca mais deram sinal de vida foram declaradas como vítimas desse lobisomem. De Ezequiel nunca mais se teve notícia. O que se soube é que fugiu lá para o Recife. 1,90 m de altura, 120 kg de peso, cabelo cortado, rente ao casco, com uma trunfa caída sob a testa estreita. Cara larga de gorila, boca grande de sapo, como que rasgada a faca, bigode negro e grosso com as pontas pendentes dos lados, chapelão preto de massa de abas largas, temperamento quente, bulhento e irascível, falando sempre alto, quase aos berros. Era assim seu Teixeira, do engenho Bem-te-vi, distante da vilazinha do município de Bonito, em Pernambuco, encravada entre as terras e matas do engenho Liberdade, Aratinga, Camevozinho e Serra Azul. E seu Teixeira, assim com todos os seus méritos e deméritos, reinou por muitos anos como delegado de polícia ali da vila de Bem-te-vi. Para tanto, tinha o Ferrabras Matuto amigos prestigiosos e de posses naquelas redondezas. Tinha lá ele seus hábitos e esquisitices de sua psicologia e também sua filosofia. Tinha lá suas feiezas, suas crueldades, mas tinha também seus hábitos decentes. Como dizia lá ele, não fumava porque não era nenhuma chaminé, nem tampouco queimaria ele próprio seu rico dinheiro. Não bebia para não dar cabimento a cachaceiro de vir lhe tirar o chapéu na rua. Não jogava para não dar liberdade a bicheiro mais do que já tinha, pois que o jogo era uma contravenção da lei. Não dançava nem ia a festas para não dar cumprimento a toda aquela gente. Não tomava banho de rio para não se lavar em águas já usadas por outra gente. E por aí seguia o seu raciocínio das gentes e das coisas do mundo, do que fazia praça.
Tinha seu Teixeira, como toda a gente, suas manias. Por exemplo, era um admirador de certos hábitos das galinhas, o de deitar e de acordar cedo, e observava ele próprio esse preceito de higiene galinácea: deitar cedo e acordar cedo. Assim, anoiteceu, lá estava ele em seus lençóis, e quando a barra do dia vinha quebrando e a manhã já vinha se esboçando por sobre a serra, o homem já estava de pé. E logo após, abrindo ruidosamente os janelões de sua casa velha, ali na rua da igreja, que tem por trás, mais abaixo, o murmurante rio Camevozinho. E o homem ficava fulo de raiva quando um acontecimento qualquer, relacionado ou não com os mistérios de sua vida, de sua autoridade policial, e ninguém sabe bem porquê, se pela admiração que voltava às galinhas ou se por conta de qualquer razão. O que é certo é que seu Teixeira era um inimigo feroz de ladrão de galinha. Caindo-lhe nas mãos um coitado desses, estava liquidado. E essa atitude de seu Teixeira para com os ladrões de galinha era conhecida já em todas aquelas redondezas. E quem era lá doido de roubar uma galinha em Bem-te-vi? Em Bem-te-vi e em suas proximidades. Ali não havia mesmo ladrões de nada, que seu Teixeira era uma fera. E muito menos ladrão de galinha. Seu Teixeira era uma autoridade sumária no seu julgamento e na aplicação da justiça ou da penalidade de sua jurisdição. E ele ali era tudo: polícia, juiz, o diabo. Roubos, questões de terra e até de casamento, tudo por ele era rápido e sumariamente resolvido. Ora com conselhos, ora com gritos e ameaças, ora com pauladas ou cadeia. O diabo lá que fosse. A vila vivia assim, de qualquer modo, tranquilamente, arrimada em uma paz imposta pelo medo de seu Teixeira. Bem-te-vi, aliás, faça-se justiça, sempre foi uma terra pacata. Ali ninguém brigava nem falava alto, nem mesmo havia necessidade disso. Só quem falava alto ali era seu Teixeira e mais ninguém. Um dia, porém, o que havia muito não acontecia. Seu Teixeira se acordou ruidoso e barulhento, quase perto da meia-noite, na rua acima e a rua abaixo, com seu cacetão à mão, com sua voz de trovão inquietando e assustando a todos. O que aconteceu? Se perguntava o povo naquela quase madrugada. Um fato sensacional tinha sacudido os nervos de seu Teixeira e de toda a vila de Bem-te-vi. Fora pegado um ladrão de galinha para a gana de seu Teixeira. Mas ali na vila de Bem-te-vi, não. Isso que ninguém era besta para cair nessa. O ladrão tinha sido pego no engenho Aratinga, ali perto de Bem-te-vi, e seu Teixeira estava danado naquela noite com esse sucedido. Tava com cão no couro. Todos ficaram alarmados com seus esturros e ameaças. O mundo parecia que vinha abaixo. Que iria então acontecer? Santo Deus! Um ladrão de galinha nas garras de seu Teixeira, Nossa Senhora! Mas o ladrão não fora pego ali em Bem-te-vi, e sim no engenho Aratinga. Deixemos, pois, enquanto que seu Teixeira em Bem-te-vi caminha até lá, com seus gritos e esturros inquietantes, e vamos contar um pouco do que aconteceu lá em Aratinga, onde foi agarrado o tal ladrão de galinha. Havia alguns dias atrás, aparecera em Aratinga um homem pedindo serviço. O nome dele era Manuel Amaro, sozinho, sem família, e ficou por ali procurando serviço ou trabalho de eito. O senhor do engenho deu-lhe uma casa para morar perto do sítio do mestre purgador. E lá o homem ficou. Por ser muito pálido e barrigudo, ganhou logo o apelido de Mané Amarelo. O novato trabalhava ruim, como informara o feitor dali. Poucas vezes aparecia nas limpas de cana. Mesmo trabalhando pouco, parece que não tinha necessidade de nada. Não tinha conta no barracão, não aperreava o senhor do engenho por dinheiro ou outra qualquer coisa. Vivia mesmo, era de estar escondido ali naquela casa. Mané Amarelo não trabalhava como se podia ver, mas não dava mostra de fome ou de necessidade. Era um mistério a vida daquele homem ali no engenho, e isso já estava dando o que falar. Não ia ao eito, mas era visto constantemente pelas madrugadas, andando pelas estradas.
um mês depois da chegada de Manuel Amarelo ali em Aratinga, começou a desaparecer galinha nos quintais dos moradores do engenho. E foi aí que ele foi agarrado no quintal do feitor. O Amarelo ficou escondido numa moita, mas não teve jeito. O feitor armado conseguiu amarrar o homem numa árvore. Logo em seguida, saiu na busca do único que poderia dar um fim nele. O delegado Teixeira, o seu Teixeira. Contado isso, já podemos dar seguimento ao tal do seu Teixeira, o delegado que agora vinha marchando com raiva de quase meia-noite em passos rápidos, rumando até a casa do feitor, que ficava ali no engenho Aratinga. Chegando lá, o feitor, que tinha por nome Marcondes Peçanha, foi logo dizendo que tinha pego o ladrão e amarrado ele lá no canto do quintal. Foi informado também que o criminoso se encontrava sem posse de arma nenhuma. O feitor se dispôs a ajudar o delegado Teixeira na prisão do homem, mas levou reprimenda. Seu Teixeira era cabra de fazer aquele tipo de serviço sozinho, não carecia de ninguém que o acompanhasse. O feitor consentiu, de orgulho ferido. Queria ver seu Teixeira quebrar aquele ladrão no meio, mas ficou no canto, obedecendo a ordem do delegado. Aquela hora já passava da meia-noite, e logo o delegado viu a certa distância, com a vista embaçada, algo que tentava se soltar das cordas que lhe prendiam àquela árvore. Em seu pensamento, esse não me escapa. Daqui, esse ladrão de galinha sai direto para o cemitério. Assim que seu Teixeira chegou diante daquele prisioneiro, não viu um homem, mas sim um bicho peludo e feio. De primeiro, achou que fosse um porco pendurado, uma brincadeira de alguém contra ele. Só que olhando direito, viu que aquele bicho tinha mãos compridas de gente. Aquilo era um lobisomem, pensou ele, se arrepiando todinho. A criatura, ao perceber seu Teixeira, começou a se soltar, gruindo com muita raiva, feito cachorro brabo. O delegado estava desprovido de arma de fogo. Em sua mão estava apenas o cacetão, com o qual castigaria o ladrão. Mas que ladrão! O que se encontrava ali era um lobisomem enfurecido. O homem pensou em correr, mas sabia que ali perto estava o feitor do engenho Aratinga, junto com outras pessoas. Se corresse, sujaria sua honradez e seu nome de lei ali naquelas terras. Perderia o respeito e jamais poderia olhar na cara de ninguém, seja no Aratinga ou seja no Bem-te-vi. E para seu desespero, o lobisomem numa hora lá conseguiu partir as cordas. O bicho correu para cima do delegado. Seu Teixeira soltou um berro e ainda ergueu seu cacetão. Mas com o único golpe do lobisomem, caía ele no chão. Ouvindo o grito de seu Teixeira, o feitor, que estava armado, correu até o local. E foi quando se deparou com aquele monstro na figura de um lobisomem. A besta fera, ao ver o homem armado, num salto, sumiu na mata escura. O delegado do Bem-te-vi estava morto, ferido mortalmente no pescoço pelas garras do lobisomem. Logo, o local se encheu de gente naquele começo de madrugada. 2 dias depois, era enterrado no cemitério do engenho Bem-te-vi o delegado Teixeira. O assunto rendeu por muito tempo. E ainda hoje, na região, se conta da história do delegado Ferrabras, que foi morto por um lobisomem. O Causos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo.